sentido, poder e autoridade em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, amados. Nós hoje iremos trabalhar. Eu peguei o Fly, um tema, ele é muito. Quem vai. Já viu aquelas propagandas de Sadia? A mortandela, presunto, queijo, alguma coisa assim. E tem a perdigão também. Bom, eu peguei um Fly de internet, não é ideia minha, peguei um Fly de internet. Pode soltar, amigo. O nosso tema hoje é. Esse slogan aí, da perdigão, é até difícil lembrar que é perdigão, né? Agora você fica, perdidão. Na verdade são dois, eu acho que é dois perus, né? Um de frente para o outro, e está tão perdido que um morreu ali, está sendo carregado por outro. Você conhece alguém assim, perdidão? Ou talvez você não conhece, talvez você se encontre assim hoje, perdidão. Bom, domingo nós tivemos uma palavra aqui, 99 não é? 9 também não é 10, ok? E nós iremos trabalhar isso aí de uma forma mais coesa, mais intensificada. Domingo, para o meu governo, eu recebi 2 pessoas aqui bem informadas, bem doutrinadas, sabe? Até me fez um convite de uma televisão, de uma rádio, um programa bem conhecido, e ela deu bastante atenção à palavra, porém, palavra simples demais daquela, mas de grande efeito, e a pessoa ficou arrancando muitos elogios para a nossa comunidade em Rehoboth, para a quantidade de vidas que tivemos aqui, 54 conversões no domingo, para a alegria de quem chegou do encontro, e aquelas analogias, né? Como pode uma festa daquela, uma igreja que para tudo para ouvir a palavra, e uma palavra de 1 hora, e a igreja deu atenção à palavra. Então eles falaram desde o altar até vocês, e parabéns para todos vocês que amam e respeitam a palavra de Deus. Pensando nisso, depois do culto de domingo, algumas pessoas me mandaram mensagem e tiraram algumas dúvidas comigo, e uma delas eu quero colocar aqui agora. E o nosso tema de hoje é perdidão. Lucas capítulo 15, eu poderia colocar 99 não é 100 parte 2, mas é melhor o perdidão, porque nosso sentido hoje vai ser esse perdido aqui, beleza? Lucas capítulo 15, versos número 1, posso ler, irmãos? Por favor, me autorizem? Autorizem. Quem está com o celular aí, levanta ele. Quem está com o celular, levanta ele lá em cima, se você pode. Levanta ele lá em cima. Ponha no modo avião, por favor. Põe no modo avião e vamos prestar atenção no culto, pode ser? Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus a ensinar. Fariseus, mestres da lei, o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Mais uma vez, cobradores de impostos, uma raça de pessoas; pecadores, outra raça de pessoas, ou tipo; fariseu, outro tipo de pessoas; e mestre da lei, outros tipos de pessoas. Colocamos aqui 3 que acham que estão fazendo a coisa certa, mas na verdade estão fazendo a coisa errada. E outros no qual fazem a coisa errada estão em busca de fazer a coisa certa. Bom, fariseu, cobrador de impostos, um mestre da lei, os fariseus, os cobradores de impostos, eles estão criticando Jesus porque ele come com pessoas. O assunto nos restringe aqui que Jesus, ele está na casa de alguém. E assim nós colocamos também domingo passado em Mateus capítulo 18, e parece que eles recebem, na parábola da ovelha perdida, e parece que ele recebe alguém, está na casa de pecadores, os pecadores estão olhando, aí alguém diz assim: Senhor, chegou os fariseus aí fora. Ele sai da casa dos pecadores e vai lá fora conversar com os fariseus, grava isso, ele se abstém de dentro do lar para ir para fora, tá? Aí o texto diz que ele vai contar uma parábola, para enfatizar quem veio ouvi-lo. Então, se ele está contando uma parábola, ele não continuou com um assunto que era interno. Acredito que os pecadores, ele está dizendo sobre arrependimento, o reino dos céus e por aí vai. E aí ele vai criar uma parábola. Eu sei que já lemos domingo, mas preste atenção. Verso número 3. Então Jesus contou esta parábola: se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as 99 no pasto e buscará a perdida até encontrar? E quando a encontrar,
não a carregará alegremente nos seus ombros e levará para a sua casa? Quando chegar, reunirá os seus amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Resumindo toda a parábola dele, ele vai dizer: da mesma forma, há mais alegria nos céus. Presta atenção, o texto dá uma tônica de quem é que o céu está mais alegre. Não é que o céu tem lugar para tristeza, mas ele vai dizer: há mais alegria no céu. Então já tinha alegria. Mas sabe aquela coisa que você recebe a notícia e fala: poxa, meu dia estava bom, melhorou mais ainda. Você entende? Não é que estava ruim. Então, olhando por essa ótica, quando chegar, reunirá os seus amigos, vizinhos, se alegre comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Bom, ele está aplicando aqui essa parábola ao momento que ele está vivendo. O pecador perdido são aqueles que estão dentro da casa, que vieram para se arrepender. E quem são os 99 justos? Os cobradores de impostos, os fariseus e os publicanos, esses que vieram a criticar. E ele está dizendo: vocês estão reclamando, dizendo que eu como com pecador, mas para o reino dos céus, mais vale um desses que vocês desprezam, mas se arrepende, do que vocês que acham que não necessitam de arrependimento. Alguém me perguntou, aqui estou eu dando a resposta, talvez seja dúvida de muita gente, ou não, né? Alguém disse assim: poxa pastor, por que ele faz menção das 99 e uma parece que é a mais alegria, né? Como se não valorizasse aquele que já anda caminhando, aquele que já tem talvez décadas de evangelho, né? Talvez tem anos de evangelho no mês. Pô, Deus não reconhece a minha caminhada? Reconhece. Uma forma de explicar isso é muito fácil, trazendo para os nossos dias, colocando uma parábola atual. Por exemplo, quem aqui sentiu dor de cabeça essa semana? Levanta a mão. A dor de cabeça passou? Balança os braços. Passou? Beleza. Você comemorou, fez culto de ação de graça por isso? Não, né? Nenhum, né? Botou na internet: gente, que livramento, dor de cabeça foi embora. Botou ou não? Agora imagine se você estivesse em coma, entre a vida e a morte, desenganado, 16 dias de tubo, CTI, o médico designou para a morte. De repente você começa a reagir, em 24 horas você está de pé e de alta. O que vai acontecer na sua casa? Qual o sentido da parábola? Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se comemora uma dor de cabeça? Então as 99 precisam de comemoração? Não, a gente reconhece que elas estão num caminho bom. Outra questão da gente colocar isso aqui, aplicando por exemplo, quem aqui tem 2 filhos, levanta a mão. Por exemplo, não quero aqui que seja uma verdade, em nome de Jesus, pelo menos a parte A, né? Você tem 2 filhos. Um é top das galáxias, e o outro é aquele que deixa você sem dormir, uma pulga atrás da orelha, você precisa falar: fulano, onde está? Não sei, não manda recado, chega tarde, etc. Anda com maus amizades, né? Anda com companhias erradas. Esse filho, eu acredito que se você levantar para orar de madrugada, você vai gastar 1 minuto, Senhor, obrigado pelo meu filho que já está dormindo. Mas naquele que está na rua, a perigo, você vai intensificar. Satanás, capeta, legião, pega tudo que é teu, você vai o quê? Né? Você está entendendo a questão da intensificação da ovelha perdida? Uma vez o pai da Bárbara disse assim, ela disse: pai, por que você nunca foi na minha casa? Aí ele falou assim: porque você nunca me deu problema. Porque o pai sempre, talvez, visitava os outros filhos, né? E ela: por que você nunca foi lá em casa? Ela falou assim: porque você nunca me deu problema. Ou seja, você é uma filha de pais, etc e tal, que casou e tem a sua família, não me dá dor de cabeça. De uma certa forma é difícil o filho entender isso, mas na cabeça do pai está tudo bem, não preciso me preocupar. Você está entendendo a questão aqui? Está entendendo? Então a primeira colocação nossa não é que ele deixa de amar as 99 ovelhas, é que aquela uma ovelha tinha o risco de qualquer momento morrer, ter um infarto e ir para o inferno, e um lobo vir e devorá-la. Então é uma questão aqui de reconhecimento do grau, do tamanho do envolvimento, da perdição que ela estava. Aí o texto diz: estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu, como se o pai estivesse dizendo assim: eu não tinha nem mais esperança, então temos motivos para comemorar. Você está entendendo essa primeira fase? Diga: eu entendo, eu recebo, e entra essa parábola: eu sou o filho bom. É verdade ou não é? Não sei, vamos lá. Agora, se você for olhar, eu quero usar um pouco aqui da nossa linguagem, do nosso português, algumas colocações. Ele não vai mudar de assunto. Em todo o evangelho de São Lucas, capítulo 15, todo ele é a mesma coisa. Ele vai usar artifícios
conhecedores de quem pergunta, de quem está ouvindo e assistindo ele. Se você for olhar no verso de número 8, olha como começa. Olha só, é uma junção. Junção. Ou, ele não mudou de assunto, ele acabou de falar da ovelha perdida, agora ele está embaixo, colocando uma junção da nossa língua portuguesa e dizendo ou, né? Ele está dando outra colocação para a gente entender, idem, igual, da mesma forma. Está entendendo? Aí ele coloca outra colocação, ele vai dizer, ou, suponhamos que a mulher tenha 10 moedas de prata, ou perca uma, acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando encontrar, não é a mesma história? Reunirá seus amigos, sua vizinhança e dirá, alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não parece a mesma colocação? E é a mesma colocação. Você acredita que lendo isso aqui, pegando essa parábola aqui no original, que me fez pregar de novo isso aqui? Por que ele diz de uma mulher que tem 10 moedas e perde uma, e liga a luz da casa, e procura no quarto, procura na sala, procura no cozinho, pega a roupa do guarda-roupa, joga toda em cima da cama, vê bolso por bolso, onde coloquei, etc. Até que ela acha, completa o ciclo das 10 moedas e chama as amigas e fala, amigas, comemorem comigo, achei a moeda perdida, algumas traduções de dracma perdida, e ela faz uma baita de uma festa. Mais uma vez o texto coloca para a gente, alguma coisa está perdida. Qual o tema da mensagem do domingo? Pelo amor de Deus, qual o tema da mensagem do domingo? 9 moedas, 10? Não, ela também deu importância. Ela deu importância. Agora, pasme, qual o contexto aqui histórico, cultural, no qual Jesus está dizendo? Bom, ele está dizendo aquilo que é de comum de entendimento deles. Toda mulher que se casava, o pai daquela noiva, ao dar a mão dela a se casar com um homem, o pai também era de costume dos nômades dar 10 moedas de prata. Quantas moedas de prata? O pai dava-se 10 moedas de prata. Ela colava essas moedas no seu véu e guardava. Qual o motivo que o pai dava 10 moedas de prata? Porventura, se o marido dessa irmã fosse convocado a uma guerra, exposto a um ambiente no qual ele viesse a não retornar para casa, a não falecer, essas 10 moedas de prata era uma quantia que estabilizava o retorno dessa noiva para a casa dos pais, financiava a passagem dela, os dias dela até que ela chegasse novamente à casa dos pais ou de um familiar mais próximo. Então o que a parábola diz para a gente? Se ela tivesse talvez com 9 moedas de prata e o marido dela viesse a morrer, o percurso dela ia ser incompleto, ela não chegava. Por isso a preocupação dela, 9 não é 10, se eu não achar a 10ª, se o meu marido morrer, eu não consigo chegar no refúgio na casa do meu pai. Tem alguém comigo aí não? Por isso que a parábola diz sobre procurar, sobre achar, sobre buscar. Talvez alguns de vocês fiquem contentes com 9 moedas. Tá bom, 9 pelo menos eu não estou zerado. Não, 9 não vai te levar no onde Deus quer. 9 não vai te colocar num lugar seguro. 9 não vai te colocar de volta ao regresso. Se alguma coisa acontecer, a totalidade de 10 moedas te leva de novo para um aprisco seguro. Tem alguém comigo nessa noite aí? É tão real, mas é tão real, que um copo pela metade não é um cheio. A gente costuma falar, o copo está mais ou menos cheio. Não, ele está vazio. Copo no meio não é cheio. Se você for olhar, projeta para mim, por favor, Mateus capítulo de número 25 e o verso de número 3 e 8. Quando o texto coloca parábolas das 10 virgens, quantas virgens eu disse? Só que ele diz que 5 eram sensatas e 5 eram loucas, né? 5 eram prudentes, 5 eram nércias. Ele vai dizer sobre a nércia. E aquela mulher que liga a lamparina, a luz da casa, para varrer e achar uma única moeda que perdeu, ela está na colocação, eu quero sair da louca e quero entrar na noiva prudente. Por quê? Meio copo não é cheio. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para a lamparina. 10 moedas são suficientes para eu chegar, num caso de desespero, é como se eu enchesse
o tanque do meu carro e quero chegar numa cidade. E eu calculo a quilometragem que o meu carro faz por 1 litro e calculo a quilometragem que eu tenho que ir adiante. E se eu falasse, não, ou chegar para o frentista, bota meio tanque aí. Pode acontecer que eu não tenha um tanque de chegar até lá e não tenha um posto de gasolina próximo e eu ficar enguiçado por uma imprudência minha. Tem alguém comigo? Uma vez eu peguei um carro e estava em reserva. E eu peguei aquele arco metropolitano. Aquilo você anda, chega a São Paulo, mas você não sai do arco. Ele é tão extenso, que eu vi o cronômetro abaixar, o carro era um motor 3.0, eu falei, isso aqui não bebe, isso aqui é alcoólatra anônimo, né? E eu acelerava, e chegou um momento que eu tirei o pé, botei na condição do piloto automático, falei, Jesus me socorre. E chegou alguns quilômetros a saída dele, poucos quilômetros, 10 mais ou menos, pelo que eu calculei, e o carro começou a engasgar. O que eu fazia? Dava uma balançada no carro, pegava aquele gásinho de novo, e ele, falei, sangue de Jesus, né? Aí balançava de novo, sangue de Jesus. E cheguei no posto, na saída dele, encontrei um posto na esquina, eu falei, se Deus é por nós. Mas nem sempre você vai conseguir fazer o vru, né? Nem sempre você vai conseguir dar uma mexida. Tem hora que não tem posto nenhum. Tem hora que não foi falta de aviso, Deus falou, abastece. Mas eu estou cheio, tá bom, amanhã eu faço. Ele falou assim, buscar enquanto é tempo. Então essas noivas foram avisadas, as virgens. Só que o noivo vem, a notícia era, o noivo vai vir. E de repente o texto diz, aí vem o noivo. O que elas fazem? Para as outras prudentes, me dá um pouco do seu óleo. Se essa mulher de Lucas capítulo 15 não tivesse ligado à luz da casa e o marido dela pudesse ter uma morte súbita ou tivesse morrido, a luz ela não tinha chegado à casa dos pais. Conjecturamos aqui, se o marido morreu, ela tem que regressar à casa do pai. Ainda não tem filho, etc e tal, precisa regressar. E essa moeda garante. Você está entendendo? Fala para o seu irmão, por isso que Deus quer que você seja sem ovelha. Por isso que Deus quer de você a 10ª moeda. Por isso que Deus quer de você um copo cheio. Fala para esse vizinho, enche a sua lamparina. Para depois você não ficar batendo na porta. Abra, deixa eu entrar. Olha o que diz um verso 8, por favor. Elas não tinham o suficiente. Então as 5 insensatas pediram às outras prudentes e disseram assim, por favor, dê um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão no tempo de buscar o que elas estavam fazendo, dormindo. No tempo de buscar o que elas estavam fazendo, dando prioridade a outra coisa, outro assunto, nada a ver. Então é tempo de nós buscarmos, tem uma vigília aí, irmãos. É tempo de a gente aplicarmos nosso coração. E a falta de aviso não foi. O aviso do capítulo 25 de Mateus está dizendo, a chegada do noivo, que a tipologia nos mostra a vinda de Jesus sobre aqueles que estão azeitados, transbordando, e aqueles que andam através do empurrão. Toda hora tem que empurrar. Troca essa bateria, irmão, vai pela ignição normal. Você sabe o botão de start, sabe que tem a chave do reino do céu. Então bota essa chave, bota uma bateria direita nesse negócio, enche o teu sangue e vamos esperar a volta do noivo. Tem alguém comigo nessa noite aí? Então dá uma salva de palmas ao Senhor. Agora ele vai continuar, lembrando que o nosso texto base é Lucas capítulo 5. E ele começou a falar das ovelhas perdidas, agora ele vai falar da mulher da dracma, ele vai dizer né, que é uma concordância, uma colocação, uma continuação. E agora voltando em Lucas capítulo 15 de novo, no verso de número 11, ele vai dizer aquilo que nos interessa também, que nós falamos aqui no domingo agora, ontem de ontem. E ele vai dizer, Jesus continuou. Então a primeira colocação dele é agora ele continuou, ou seja, o assunto é o mesmo. Quanta misericórdia para explicar algo tão simples, né? Ele bota as moedas, que é uma questão de cultura deles. Ele bota a questão de filiação, de paternidade, que é uma questão de cultura deles também. Ele bota as ovelhas, porque certamente ali tinha muitos pastores, é o arredio deles ali. Então ele coloca uma série de informações para dizer, vocês precisam entender o que eu estou falando. E agora ele vai dar mais uma colocação, e o texto diz para a gente, com essa abertura incrível aqui, dizendo aqui, Jesus continuou o quê? A falar agora. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da minha herança, e o pai dividiu os seus bens entre os seus filhos. Quantos filhos esse homem tem? E o texto diz que o filho mais novo
Claro, só tem dois, o outro se torna mais velho. Se falasse filho mais velho, saberíamos que o outro é mais novo. E o filho mais novo falou assim: pai, me dá a minha herança, quero a minha parte da herança. O pai dividiu os seus bens entre os dois filhos. E a gente sabe muito bem, eu vou pular aqui, não me interessa falar do filho pródigo hoje. A gente sempre fala da parábola, filho pródigo, filho pródigo. Por que não falar do filho mais velho? Por que não falar das características do pai? Emendar isso aqui, tem muito caldo ainda aqui. O filho mais novo, a gente sabe, o filho pródigo, chamado pródigo, perdido, que desperdiça. Ele vai e pega o dinheiro do pai, que é santo, e vai para a meretriz, vai para o mundo. Ele bebe a escola, ele toma uísque, ele vai no narguilé, ele vai na noitada, ele paga o congresso do baile, ele vai para a roda, ele vai, ele faz. Com dinheiro do pai, que é santo e puro e conquistado com honra, ele vai e gasta com coisas ilícitas. Até que a fama dele vai acabando, porque no mundo a fama é o que você tem. Aí ele vai acabando. O primeiro estágio dele é as mulheres. Está com dinheiro, tem mulher. Tem carro, tem mulher. Dá para pagar, tem mulher. Você é o que você tem no bolso. Aí ele começa a ir para as drogas, para as bebidas, etc. e tal, até que há uma grande fome, e tem uma hora que a fama acaba, tem uma hora que o luxo acaba, dinheiro não dura para sempre, e ele começa a cuidar de porcos. A profissão mais medíocre daqueles tempos, ele começa a cuidar. Lembrando que é uma parábola que todo mundo conhece, naquele ocidente. É uma parábola conhecidíssima. Jesus vai falar da porcaria da profissão que é cuidar de porcos, para que eles entendam que o filho pegou e foi cuidar de porco. Ou seja, ele está enfatizando, dizendo que ele não prestou mesmo, que ele fez tudo que não prestava. Ele desonrou o pai, andou por lugares horríveis, desprezou o nome, foi lá, e o final dele foi cuidar de porcos. Mas aí a parábola continua dizendo que um dia ele caiu em si, e ele fez o caminho regresso. Ele ensaiou e disse: vou ter com meu pai e direi, pequei, me perdoa, não sou digno, me faz como um dos trabalhadores. E aí ele experimenta da graça, da misericórdia, do amor renovador do pai. O pai não coloca no título que ele quer, porque ele se sente inferior. Claro, a consciência, eu fiz o que fiz, agora eu vou chegar lá, vou sentar na janela. Ele é filho. Ele está medindo a sentença do pai pelo aquilo que ele tem no coração. Aí ele chega e fala assim: não, o pai vai fazer isso comigo. Só que o pai dá uma surpresa. O pai bota feriado, fora de época. O pai chama toda a vizinhança, todos os trabalhadores. O pai manda colocar música, manda matar o que custa muito caro numa fazenda, o boi mais gordo. Manda trazer uma roupa nova, manda trazer sandália e anel e veste o filho. Pronto, aqui está a nossa história, onde a gente quer começar. E agora só que o texto diz que ele continuou, lembrando que é a mesma parábola. Enquanto tem essa festa toda, todo mundo ouviu isso aqui, não? Levanta a mãozinha para cima, por favor. Todo mundo ouviu isso aqui? Parabéns. Agora nós iremos continuar. Lembrando, né? Lembrando que a gente está lá no ou, continuou, e agora, dando continuidade à palavra, olha como começa o verso de número 25, jovem, por favor. Verso 25, olha aí. Ou continuou enquanto isso. Jesus não fugiu do assunto. É o mesmo assunto. Ou suponhamos que uma mulher, né? Enquanto isso, o pai do filho pródigo, né? Agora, enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música. Ouviu o quê? Música e dança. Um término do expediente de trabalho. Não sabia de quem era a festa, ele não sabia, mas a festa era para alguém que estava morto e reviveu. O perdido foi achado. Então, juntando tudo, o pai, Jesus conecta na parábola, a palavra ou, continuou, e agora, enquanto isso, ele não mudou de assunto, ele continuou no mesmo assunto. Tanta misericórdia para explicar o amor do pai. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa, ouviu músicas e danças, e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo lá dentro? O servo respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Não tem tudo a ver com as parábolas? Achei, vamos se alegrar, entendeu? Agora, o irmão mais velho se irou e não quis entrar. Ele ficou zangado. Ficou zangado por quê? Não por causa da música, ele só estranhou. Tem uma música agora, o que houve? O sinal que, se ele pergunta que tem música, se ele pergunta o que está acontecendo, o sinal que possivelmente já teve outras festas, o pai já comemorou com os empregados e o filho falou: estou cansado, vou para casa.
Creio eu que já deva ter tido outras festas, outras músicas, outros bois mortos para comemorar algum motivo de vitória naquela fazenda, uma colheita, etc. E dá-se a entender que o filho mais velho nunca participava daquilo que o pai ornamentava. Mais uma vez ele vai questionar, se é um filho com o ouvido aplicado, meu pai deve estar alegre, vou lá me alegrar com ele, mas ele pergunta, o simples fato de ele perguntar coloca em dúvida o caráter de que ele tem do pai. Está entendendo? Se ele é um filho da obediência, tem uma festa, a casa do meu pai, vou lá. Não tem que perguntar. Meu pai dá ordem. Eu não tenho que dar ordem no meu pai. Pai, por que você está fazendo festa? Não, tem que chegar. E aí, pai, qual o motivo da festa? Conta para mim. Não. Agora, se ele pergunta, e a tônica do versículo diz para a gente, que ele não tinha empatia com aquela festa, e quando ele sabe o motivo, ele se bloqueia mais ainda. Ele não se demonstrou leal, ele não se demonstrou aplicado, nem se demonstrou compassivo à festa do pai. E o texto diz que ele não quis entrar naquela festa, e o pai soube que ele estava, algum dos empregados provavelmente deve ter informado ao pai, o pai saiu e insistiu com o filho, dizendo, filho, entra aqui, por favor, vamos celebrar. Não, eu já não gostei da festa, e o motivo dela agora então me fechou geral. Pô, mas é teu irmão, estava morto, não interessa, esse vagabundo gastou tudo, teu dinheiro todo. Se esse irmão de verdade quisesse proteger o pai, ele protegia o pai quando o filho pediu a herança. Porque na lei também do Antigo Oriente, o progenitor, ou o filho mais velho, né, ele assumia a hierarquia do pai. Então, se ele de fato amasse o pai, ele chegaria e repreenderia o irmão e defenderia o pai. Espera aí, irmão, você não vai sair daqui não. Ele se colocava na questão da primogenitura, do mais velho. Mas ele não mostrou isso quando ele deixou que a herança fosse dada ao irmão. Eu já vou falar de herança. Tem alguém comigo aí, não? Agora o texto mostra para a gente que ele se compara como escravo. E diz assim, mas ele respondeu, todos esses anos, o filho mais velho, tenho trabalhado para o Senhor, como escravo. Repete comigo, por favor, como escravo. E nunca recusei obedecer suas ordens. O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar como meus amigos. Ah é? Nunca deu não? Nunca deu nada? Lembre que eu comecei a ler no capítulo 1, do mesmo capítulo 15, o verso número 1, verso 11, capítulo 15, verso 11, vamos ver, ele diz assim, lê comigo por favor, verso 29, mas ele respondeu, todos esses anos, tenho trabalhado como escravo, vou pular, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vamos rebobinar a fita um pouquinho aqui? Diz no verso 11 do mesmo capítulo, Jesus continuou, eu já li, um homem tinha 2 filhos, quantos filhos ele tinha? 2. Olha o que diz o verso número 12, o filho mais jovem disse, pai, quero a minha parte da herança. O pai dividiu os seus bens entre os... Como que ele diz que não tem nada? Como que ele diz? Tem gente que dá-se a se vitimizar, tem tudo na mão, a faca e o queijo, ninguém nunca empurrou na minha boca, você não tem mão? Tem gente que quer comida na boca a vida inteira, você não tem mão, já consegue pegar na faca? Então corta esse negócio. Não, se não der na boca eu não faço. O texto diz claramente para a gente que a herança foi dividida entre o filho pródigo e o filho mais velho, mas o filho mais velho falou, tu nunca me deu nada, quem tomou a distância foi ele. Lembrando que ele mesmo poderia ter repreendido o irmão mais novo, que ele mesmo aqui poderia agora entender que o pai é um pai justo, e no momento que deu a parte do irmão que foi para fora gastar tudo, também não deixou ele descalço, ele nunca se sentiu dono de nada. Na verdade é uma verdade nua e crua, para a gente entender aqui, que a lei do Oriente Médio não é aceito a divisão com o pai vivo. Não se dá herança com o pai vivo, herança é coisa de pessoas vivas, se dá o testamento. Herança é coisa de pessoas que já morreram, dividir herança. E para o Oriente Médio Antigo, falar de herança em vida é como se um filho estivesse dizendo assim, tomara que você morra logo, pai. Por isso que não se aceita. Há uma colocação de um comentarista, em que ele diz, se você disser essa palavra para uma pessoa do Oriente Médio Antigo, até hoje, ela vai dizer que essa parábola foi inventada, não foi Jesus que disse. A gente sabe que Jesus está aqui.
a palavra dele. Mas ele não acredita que essa palavra foi colocada. Por quê? Porque na cultura dele, se um filho desonrar ao pai pedindo herança, esse filho ele recebe uma surra do pai. Posteriormente o pai precisa pôr ele para fora de casa, e o conselho dos anciões da aldeia ou da cidade, se souber que houve uma desonra do pai, esse filho é levado a apedrejamento. Olha quantas coisas a gente tem de informação. Mas no século de hoje, o seu Madruga é bobão, né, Jorge? O seu Madruga é bobão, é o pai bobão. O Simpson é um pai bobão. A gente precisa hoje tomar essa postura bíblica de não oscilar, independente de quem do nosso lado, até que seja um filho, oscile, mas a gente não pode oscilar. Imagina a cabeça desse pai, um filho pede a herança. Tá bom, filho, vai em paz. O outro fica e se acha que não é dono, não é bem querido em casa. O pai unicamente diz para ele, dizendo para ele assim, ó, poxa, tudo que eu tenho é meu. E o texto testifica para a gente que o pai dividiu a herança de forma igual. Não houve escolha de filho, houve uma alegria no qual foi explicado, porque alguém estava em coma, alguém estava enfadado à morte, e esse alguém voltou a reviver. Sim, aí quer sim um destaque, uma festa, uma alegria, etc e tal. E esse pai não oscila. Eu fico imaginando Deus como pai, Caim e Abel fazendo um culto para Deus. Aí me vem o Caim, oferece qualquer coisa, me vem Abel, oferece melhor. E Deus na totalidade de pai, sabendo que cada um filho é responsável, Deus recebe a oferta de Abel com um aroma suave, um cheiro agradável, e a oferta de Abel, o texto diz, e Deus reprovou a oferta de Abel. De Caim. E Deus reprovou a oferta de Caim. E Deus ainda chama Caim para os conferes e fala assim, você tem a mesma escola, a mesma comida, a mesma bebida, mora debaixo do teto do teu irmão, se você não quiser fazer o bem, o mal jaz na sua porta. Eu fico imaginando a característica de Deus, de não mudar. O Adão está no meio do jardim, pensa num mimo de Deus, é o Adão. Adão está no jardim, Deus ama Adão, todo final de tarde vem visitar. Deus ele chega e sabe que Adão ouviu a Eva, que ouviu a serpente, que ouviu, e Deus mesmo assim mantém-se na postura dele, dá sentença merecida, com a lei da semeadura, semeou, vai colher. Que paternidade amorosa! Porque existe uma geração de hoje que ama o fel, ama e cobre o erro. Erro se corrige, e a maior expressão de amor na Bíblia também é correção. Agora, quando nós olhamos a essa parábola, quando nós olhamos o filho dizer, os dois filhos estão matando o pai. Qual a diferença do filho que ficou para o filho pródigo? Há mais verdade no pródigo que no pai, no filho que ficou. O outro foi descarado, não presta também, mas ele foi descarado e falou, estou descontente, quero ir embora, pronto, acabou, etc e tal. Do que o outro ficar com o rabo preso, com o coração azedo, sem relacionamento com o pai. Os dois estão errados, não quero que você pegue a parábola, então vou fazer igual o filho pródigo, você não presta. Você tem que fazer lá, você tem que fazer o que ele fez indo para cá, não o que ele fez indo para lá. O que serve do filho pródigo é de lá para cá, não daqui para lá. Você tem que pegar a vinda dele, caindo em si, reconheceu, não dá valor quando perde, etc e tal, e ele cai em si, ele volta. Agora o outro filho, que deveria ter barrado o filho mais novo, porque na ausência do pai, ele é mais velho, ele deveria ter falado, irmão, não vai acontecer esse negócio aqui não, precisa consertar, vamos dar uma olhada aqui. O irmão mais velho, na ausência do pai, ele é pai da casa, ele é homem da casa, ele poderia ter corrigido. Agora ele mostra o que estava no coração dele, e ele diz, esse teu filho gasta tudo com as mulheres, gasta tudo para lá, e quando ele vem, tu cobre ele de ouro. Sim, meu filho, ele estava morto e reviveu. Eu estou com meus amigos aqui há muito tempo, eu trabalho piamente, duramente aqui, gasto horas de trabalho, suor de trabalho, e tu nunca me deste nada. Qual o versículo que a gente leu no versículo 11? Ele dividiu a herança em partes iguais. A riqueza está aí, você tem acesso, você só não se esforça para alcançá-la. Direitos são iguais para todos.
Deus nunca mediu dizendo assim o que a gente costuma contemporaneizar aqui. A gente fala, a guerra do outro é mais leve do que a minha. Não é não. É porque você está dando mais ênfase à tua. Se você parar de olhar para a guerra do outro e canalizar na tua, você vai ver que o teu gigante não é tão grande. Está comigo aí não? Agora, quando nós pegamos esse filho que fica em casa, quando nós pegamos a fala dele, nós entendemos que ele tinha o mesmo desejo do filho mais novo. O desejo de matar o pai de forma precipitada, o desejo de assassinar o pai. E agora, quando a gente entende, a gente também faz uma aplicação da passagem de Jesus na casa de Maria. Jesus chega na casa de Maria, Maria para todo o serviço. Era um dia comum, um dia talvez útil naquela casa, onde a panela do feijão estava a todo vapor, as cortinas estavam amarradas, os tapetes estavam colocados no lugar para se bater a poeira, passar um pano geral na casa. Era dia da faxina, a máquina estava a todo vapor de lavar louça, lavar roupa, o que seja. Estava tudo um louvor acontecendo naquela casa e todo mundo agitado. De repente me chega Jesus num horário impropício, no meio do meu vucu-vucu, no meio do meu dia corrido, no meio da minha hora mais de rush da minha vida. Aí me chega ele na minha casa. O que é mais importante, que eu faço ou quem chegou? O que era mais importante, quem estava na casa ou o trabalho que o filho mais velho fazia? Por que ele deu mais ênfase ao trabalho? Por que ele valorizou mais o trabalho? Porque ele coloca, eu trabalho para ti há muito tempo e tu nunca me deste nada. Por quê? Falta de relacionamento. Uma das coisas que eu me arrependo até hoje com meus filhos foi ter colocado uma televisão no quarto de cada um e uma internet liberada. E uma das coisas que eu me arrependo vagamente aqui, bruscamente posso dizer, foi ter dado um telefone para cada um. Por diversas vezes sentei na sala sozinho, liguei a televisão e cada um no seu quarto. Fazendo coisa errada? Não, mas deixando ter intimidade com o pai. São momentos que a gente tinha com nossos pais, porque eu fui muito pobre. Na minha casa só tinha uma televisão, ainda era preta e branca. Eu me lembro até hoje que sentava minha mãe e meu padrasto. Jornal Nacional era lei lá em casa. Não era nem um jornal, mas era ver a família toda sentada na televisão, na frente da televisão. E no intervalo comercial se comentava, se falava. Me lembro muito bem do meu pai comprar. Depois ele mudou. Antigamente era o jornal O Dia, depois ele passou para o Extra, depois ele colocou Povão. O padrasto, né? Colocou Povão? Aquele que vinha com a cabeça assim, um pouco de sangue. Hã? É o Povo? Povão, né? Vinha com um pouco de sangue no jornal. Aí eu tinha que esperar. Esses dias a Bárbara até comentou do pai dela, a mesma coisa. Eu tinha que esperar o meu pai ler algumas páginas para mim pegar a raspinha dele. E a que mais interessava para mim, eu sempre gostei de futebol, era quando ele terminava de ler uma lacuna, uma página só de futebol. Uma manchete de futebol, ele acabava de ler, eu ficava lendo, falei, caraca, jornal, etc e tal. Muito maneiro. São momentos memoráveis, são momentos únicos, providos de muito luxo, sem muita tecnologia, mas que unia a família e colocava todo mundo junto. Tem alguém comigo aí, não? E olha a parábola que ela disse para a gente. A Estel, eu cortei o Instagram dela. Ela não tem Instagram. E por mim também o Zap. Até eu, por mim, ficava só com o telefone. Quem quer falar, fala. Essas porcarias têm roubado tanta nossa atenção. Tanto. Mas tanto. Quer ver, você não consegue ler um livro se você estiver no Instagram. Parece que foi algo feito ali, sabe, amaldiçoado ali, tudo bem, a gente evangeliza, ganha por lá, etc e tal, mas você acaba esquecendo esse propósito e acaba ficando ali, entendeu? E hoje a gente vê esses mesmos discursos acontecendo. E o pai vai dizer, tudo que é meu é teu, isso é interessante. O pai chega para o filho e diz para ele, meu filho, eu dividi a herança para os dois. Pronto. O assunto, Jesus chega na casa de Marta, na casa de Maria. Maria larga tudo. A panela de pressão vai explodir, Maria. Problema, Jesus está na casa. Maria, se não terminar agora, vai anoitecer, a gente não vai acabar de limpar. E daí, minha filha, Jesus está na casa, quando é que a gente vai receber uma visita dessa? E o texto diz que a irmã, eu quero colocar esse texto aqui porque ele é bem incrível. Lucas capítulo 10, verso 40, somente esse. Lucas 10, 40, por favor, quem está entendendo tudo, diga amém. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos o quê? Pontos. Vê se a Marta não parece. Nós colocaríamos aqui a Maria com o filho pródigo, arrependida.
e colocaremos aqui a Marta com o filho mais velho, soberbecido, né? Foi a Jesus e disse, lembra da mesma fala do filho mais velho? Senhor, esse meu irmão aí gastou tudo, ele não presta, etc. Olha a fala de Marta. Foi a Jesus, a Marta, e disse, Senhor, não te incomoda que minha irmã fique sentada enquanto eu faço meu trabalho? Diga que venha me ajudar. Quem não adora sempre quer tirar alguém da adoração. Quem não faz sempre quer tirar alguém que faz. Não é a mesma colocação, parece que é um espírito. Parece que é um espírito. E ele não respeita a classe social, a cor, a raça. Ele não respeita a religião, tanto que conhece ou não. Ele quer causar dissensão, frieza. Ele chega, veja se não é a mesma coisa, trazendo Jesus na ilusão ali de Deus. Só que era Jesus, e a Marta me chega para ele, como filho mais velho, e diz assim, não te importa que ele fique aí, ou ela fique aí, enquanto eu estou aqui ralando? Lembra da fala do filho mais velho? Esse meu irmão novo gastou tudo com as meretrizes, e eu estou aqui trabalhando e me sacrificando, não importa para o Senhor não? Vê se não é a mesma coisa. Vê se não é a mesma coisa. Vê se isso não acontece nos dias de hoje. A desvalorização da presença de Deus, a desvalorização da comunhão de Deus. O inferno, enquanto nós estamos aqui cultuando, preste atenção, o inferno, ele está criando ferramentas, falas. É como se tivesse uma fábrica de brinquedo, alguém inventando um brinquedo para criança. Está o inferno tentando criar alguma coisa para nos distrair nos próximos dias. Tudo para a gente esquecer a palavra, tudo para a gente esquecer a Bíblia, para a gente achar a casa do Pai um ambiente chato, para a gente deixar e achar que a adoração não é necessária mais, e que a palavra não tem mais valia. Quanto mais o inimigo colocar na sua cabeça distância da casa do Pai, distância da palavra, mais perto ele vai ter você. Mais perto. Essa é a intenção dele. Mas só que existe um bom pastor, que ele atravessa as linhas inimigas. Ele vai no arraial dos filisteus. Ele atravessa o acampamento dos medianitas. Ele te toma pela tua mão e te diz, esse aí não, esse aí é meu. Esse que eu te tomo pela tua mão e te digo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu que te esforço, eu que te ajudo e eu que te fortaleço. Ei, reage na presença do Pai nessa noite aí. Quer ver outra coisa para a gente observar? Repete bem alto quando eu falar baixo. Síndrome da comparação. Não, eu falei que eu falo baixo e vocês falam alto. Síndrome da comparação. Síndrome da comparação. Síndrome da comparação. Uma das piores coisas que tem acontecido no nosso século é quando alguém erra e para justificar o seu erro, aponta o erro dos outros. Cultura bíblica antiga no Antigo Ocidente. Por que os religiosos queriam manter os pobres? Não queriam que Jesus convertesse os pobres. Porque se tiver alguém mais fedorento que eu, alguém não vai sentir o meu cheiro. Se tiver alguém mais pecador que eu, o meu pecado, ele é diminuído. Enquanto tiver alguém que tenha mais vasta profundidade no pecado, no erro, eu não preciso abandonar o meu erro. Por quê? Porque os olhos das pessoas estarão nele, que é mais grave. Então, qual é a cultura das pessoas de não gostar de Jesus converter os pobres e os pecadores? Porque os olhos, se os pecadores deixassem de existir, os olhos seriam para quem? Para os religiosos, para os fariseus, para os publicanos. Porque enquanto há uma raça mendigando um pão, enquanto a gente não muda de mente, o governo gosta. O mundo gosta, mas quando a gente começa a se identificar, vem para esse lugar e começa a falar, cara, o que a palavra está dizendo a meu respeito? Essa parada é comigo, eu sou esse cara aí. Quando a gente começa a tomar posse, e a entender literalmente que não precisa sair para tomar posse da herança, nem ficar de bico fechado para tomar posse da herança, quando a gente começa a tomar uma postura ainda em vida, e não precisa desejar a morte do Pai para usufruir, porque eu e o Pai somos um só, você está comigo? A gente confunde o inimigo. Ele fala, e agora qual será a próxima estratégia? Não vai ter, porque eu já descobri, eu e o Pai somos um só.
Então não adianta sair de lá de fora, fisicamente. Tem que trazer de lá de fora corpo, alma, espírito e colocar nesse lugar. Deus não quer que você se banhe com os pés, nem com os joelhos, nem com os lombos, nem com os ombros. Deus quer você na dependência dEle. O que Deus quer da gente? Que a gente não tenha mais controle sobre nossas vidas. Sabe qual é o nível da conversão? É quando você não governa mais você mesmo. O nível da conversão é quando você não tem mais sua vontade, você não vive mais para você, quando tudo é Ele. Vão te chamar de religioso, aí essa parte chama de religioso, você entende, está dando certo. Vão falar que você está taxado, vão falar agora que você está assim, mente fechada. E é isso mesmo, porque se comparando com a mente do que eles pensam, você está pensando diferente, e esse é o teu sinal. Aí você vem para cá e fala, pastor, mas está difícil, estão me criticando. Ué, mas não foi para isso que você está aqui, não foi para isso que você foi chamado, gente. Não é essa questão que a gente vê a diferença do que serve e que não serve. Afinal de contas, pega a sua atacada em árvore que está dando fruto. Árvore só com galho, ninguém quer subir nela, ninguém quer olhar para ela. Agora quando começa a dar fruto, quando começa a manifestar os dons, quando começa a entender a palavra, quando começa a se santificar, se afastando das coisas erradas, pode se preparar. Sambalate, Tobia vai vir, mas eis que o Senhor te diz nessa noite, os muros de Jerusalém serão reerguidos, porque operando Deus, quem impedirá? Uma das coisas que a gente poderia colocar um ponto final e não discutir mais seria essa. Pergunta o quê? Não reclamar das suas lutas. Porque enquanto você reclama, o inimigo consegue te abafar. Pô, lá em casa eu estou na maior luta, na maior prova. Foi para isso que você foi chamado. Se você não tivesse dando significância ao reino, exalando um bom perfume de Cristo, ninguém ia se incomodar, você seria igual a eles. Numa vez que eles falam que você é diferente, que você agora é assim, assim assado, numa vez que eles colocam cor em você, colocam sentido em você, é sinal que você está se distanciando daquilo que eles estão acostumados. Água e óleo não se mistura, quem está no azeite é diferente. Uma das falas horríveis do filho que ficou é a comparação que ele faz com o filho mais novo. E o que existe, gente, hoje é se comparando um com o outro. Como eu falei aqui, o motivo de muitos fariseus e judeus não gostar da conversão dos pobres era porque as pessoas iriam olhar para eles e falavam, ele é pobre, ele é fariseu, ele é pecador. E na verdade essa galera erra e peca demais, só que tem alguém que é descredibilizado, que é manchado, então o foco vai para lá. O foco vai para lá. É como se alguém está tocando um fogo aqui, mas bota um foguinho ali só para chamar a tua atenção. Mas na verdade o fogaréu é aqui. E essa comparação, quando ele diz assim no verso 30, mas quando esse seu... Irmãos, o que eu já recebi de gabinete, pessoas que a gente conversa, aí fulano, você não está bem, vou te botar um pouquinho separado, e pensa, pastor, mas o fulano também está. Eu sempre digo assim, eu não chamei o fulano aqui, eu estou falando com você. O que tem de pessoas, colocando assim, eu conheço pessoas, eu falo de pessoas, o que tem de gente, irmão, com síndrome de filho mais velho, entrando em rede social para dizer, para criticar, etc e tal, são pessoas improdutivas que não têm acesso ao reino, que não vivem a natureza espiritual do reino, que não tomaram posse da herança espiritual, não tem o nome carimbado no livro da vida e vive dizendo, esse aí, aprenda uma coisa, pergunte o quê? Pessoas medíocres falam de pessoas espirituais em Deus falam de projetos e de sonhos. Você repara que toda pessoa medíocre, com a síndrome do filho mais velho, falam sempre de outros, aponta o outro. Vai dizer, e o fulano não tem jeito não, fulano já fez isso, fulano fez aquilo, tudo outro. Ele fica, a vida dele está apoiada, o céu não consegue entrar com a linguagem, porque a linguagem dele é sempre na horizontal. É sempre, é só o que os outros fazem. Ele não consegue ter uma conexão na vertical. Deus não consegue falar com ele, ele não consegue falar com Deus. Por quê? Porque ele fica naquela gramática. Quem vai o próximo a cair? Quem é o próximo a desistir? Quem é o próximo que eu vou conversar?
Esse dia eu fui em um lugar que eu fiquei um pouco triste, ainda não conversei com essa pessoa. Isso é uma experiência, eu não estou aqui jogando, vomitando nada. Isso é uma experiência, ninguém vai saber. Mas isso enfatiza mais a gente. A nossa vida como líder e pastor, como pai, como responsável, ela vive de experiência, né? E essa pessoa disse que alguém foi nesse comércio e tal, e começou a falar algumas coisas. E dentre essas coisas que ela falou de erros do qual ela acha. Eu nesse lugar, eu sou curto e grosso, irmãos. Eu sou curto e grosso. Eu falava para essa pessoa, por favor, levanta, não vou fazer mais o teu serviço, por favor, pode ir embora daqui. Porque eu preciso defender os meus princípios. Eu preciso defender o que eu creio. Falar mal de Deus é falar mal de mim. Uma vez eu estava em Bangu, irmão, no centro de Bangu. Tinha um comércio do lado, um chinês abriu uma lanchonete. Irmão, estava em jejum, acabei o jejum, fui lá, fui comer um joelhão daquele, aquelas porcarias são nojentas, mas é gostoso. Você já sabe a piada do pastel? Quem já comeu um pastel no chinês? Quem já comeu? Quem já comeu? De carne ou de frango? Quem gosta de carne? Levanta a mão. Quem gosta de carne? Levanta a mão. De carne, levanta a mão lá em cima. Carne é os cachorros que morrem na rua esmagados. Quem gosta de frango? Frango. Beleza. Aí o irmão chegou na pastelaria do chinês e falou assim, me dá um pastel. Aí o chinês falou, carne ou flango? Aí o cara falou assim, me dá de frango. Aí daqui a pouco pousa um pombo em cima do balcão do chinês. Aí o chinês fala assim, só flango. É hora de rir, gente. Só flango. Alguns não sabiam. Bom, o que nos remete agora nesse finalzinho de mensagem é não falar nada de ninguém. Não falar nada de ninguém lhe dá um direito de você se tornar uma pessoa madura, equilibrada. Não falar nada. Encerrou o ciclo, ponto, acabou. Para alguns, diabo te carregue, para outro, que Deus te abençoe. Nós precisamos ter essa maturidade. Agora, recentemente, um amigo, um pastor, morreu de infarto fulminante. Domingo agora, tomando um banho, se arrumando para ir para a igreja, morreu de infarto fulminante. Eu não sei qual foi a causa nem nada. Estava conversando com um amigo agora, eu falei, por isso que eu sou assim curto e grosso, porque senão o próximo sou eu. Deixar pessoas acelerar meu coração, me tirar a noite de sono, está doido. Quero ir para casa dormir. Está doido. Não dá, pronto, acabou, irmão. Identidade própria, saber que Deus mandou você ser assim, falar essas coisas, fazer esse trabalho. Senão vai chegar um Sambalate Tobia e vai dizer, mas aqui é o costume. Não estou com costume, estou com o reino. Entendeu? Agora, quando o irmão novo mais chega, o filho mais velho, ele diz assim, esse teu filho, olha que palavra, mas quando esse teu filho, lembra aquelas pessoas que falam, esse teu filho aí, né? Esse teu aí e tal, apontando o outro, e o pai está conversando com ele, ele faz uma comparação. Quando ele faz uma comparação, ele joga toda a característica dele, ele não tem base nenhuma do que ele é para o pai, ele descaracteriza todo ele. Porque quando ele se compara com alguém, quando ele fala, esse teu filho aí, ele está sendo pior do que aquele que foi lá e lambuzou. Quando ele coloca o outro na exposição, o assunto é ele precisava resolver com o pai. Mas quando ele fala, esse teu filho aí, ele está falando assim, eu sou pior do que ele. E quando ele diz, esse teu filho aí, ele faz uma comparação, depois de desperdiçar todo o seu dinheiro com prostituta, o Senhor comemora matando um novilho. O pai respondeu, meu filho, você está sempre... Mas ele diz que não. O pai fala, você está sempre comigo, mas ele se sentia solitário e órfão. Você está sempre comigo e tudo que eu tenho, o quê? Quantas fichas, tudo que eu tenho é seu, a herança é sua. O que o pai está dizendo? Eu estou trabalhando, não é para mim, eu estou trabalhando para você. Tudo que eu tenho é seu, a minha herança é sua. Resultado do pai, mas tínhamos que comemorar esse dia feliz. Tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava o quê? Morto e voltou à vida, estava perdido e foi. Agora você quer entender aqui a comparação, por que Jesus falou toda essa parábola só para isso no final? Lembrando,
A mesma colocação que ele fala: o seu filho estava morto, foi achado, estava perdido, foi encontrado. Ele voltou para casa. Então ele está dentro de... Nesse exato momento, o filho pródigo está onde? Fora ou dentro de casa? E quem está fora chegando do trabalho? O mais velho. Agora lembra lá da mensagem que eu falei no início lá? Lembra da mensagem que Jesus estava com seus discípulos, os fariseus? Os discípulos e os pecadores dentro de casa. Os publicanos e os fariseus estão onde? Fora de... Você entendeu essa parábola aqui? Você entendeu tudo isso? Jesus está falando para os pecadores, o filho pródigo, para aqueles que estão lá dentro de casa. Aí ele sai e vai lá fora e fala lá para os publicanos, para os fariseus. E esse filho mais velho representa essa galera que só vive criticando quem está aqui dentro buscando misericórdia. Só que Jesus ama quem está dentro da casa. Eu imagino Jesus olhando para eles dizendo assim: como é que é? Vocês vão entrar ou vão ficar aí? Porque não foi isso que o pai falou para o filho pródigo? Como é que é? Vocês não vão entrar não? Entra, meu filho, o filho está lá dentro. Imagina Jesus colocando isso na cabeça de um religioso judeu fariseu. Lá dentro só tem pecador, entra comigo. Os pecadores estão lá dentro, o filho pródigo está lá dentro. Aí o filho mais velho fala: eu não entro onde ele entra. Aí os fariseus, Jesus está dizendo a parábola para enfatizar isso. E para abrir a mente dele dizendo: lá dentro eles fizeram, sim, eles saíram, sim, mas estão aqui se redimindo. E vocês aqui fora estão criticando. Imagine Jesus virando as costas para ele dizendo assim: vai entrar ou não vai comigo? E aqui encerra a mensagem. Eu quero saber quem é que está fora e quer vir para dentro. Quem está fora e quer vir para dentro?